Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação vai tocar, uma vez mais, na questão do impeachment e, claro, partindo da discussão sobre um possível impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Essa semana em que nós gravamos esse programa foi uma semana muito quente. Nós tivemos aí a demissão do ex-antiministro ou desministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mas num contexto em que havia um assunto muito mais caloroso, muito mais candente aparecendo no debate, que é a questão da Covaxin, né? Digamos, a rachadinha da vacina, dessa possível compra de uma vacina indiana, que sequer tinha aprovação da Anvisa, que depois foi inclusive reprovada pela Anvisa, num valor muito acima do inicialmente prometido, né? Sem nunca ter sido entregue e por fora do contrato, ou seja, um negócio, um imbróglio daqueles. E essa questão, evidentemente, reacendeu a discussão sobre a responsabilização do presidente da República, o Jair Bolsonaro, que vem, vamos dizer, se somar a um monte de outras questões que são relativas a crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente desde o início de seu mandato. Está se formando também agora um mega pedido de impeachment, que vai, de alguma maneira, compilar vários outros pedidos de impeachment. Existe também a questão que envolve tudo aquilo que o presidente fez durante a pandemia, que é objeto da própria CPI da Covid. Enfim, assuntos são os mais variados, temas são os mais variados relacionados a essa possibilidade de afastamento do presidente. E para discutir esse tema, eu aproveitei aqui uma ocasião muito especial e reconvidei um colega que já esteve aqui anteriormente, né, o Rafael Maffei, né, que é professor do Departamento de Filosofia do Direito, da Faculdade de Direito da USP, do Largo de São Francisco, e é também pesquisador do LAUT, o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. E o Rafael lançou agora um livro que trata exatamente da questão do impeachment, mas agora mesmo, ele acabou de escrever o livro em abril, e o livro já está nas ruas e já está, enfim, disponível para quem quiser comprar em forma física ou quiser baixar em formato virtual. O livro é o Como Remover um Presidente, Teoria, História e Prática do Impeachment no Brasil, mas que vai muito além do caso brasileiro, aborda a origem da própria ideia de impeachment, do instituto do impeachment, e vem aí até o caso brasileiro mais recente, inclusive, no final do livro, tocando no caso do governo Bolsonaro, e apresentando ali uma série de razões, não só para o impeachment ter motivos para acontecer, mas também, talvez, razões de por que ele não aconteceu até agora. E partindo dessa questão mais conjuntural, eu começo a conversa com o Rafael, primeiro, claro, agradecendo a ele por estar aqui presente uma vez mais, dando as boas-vindas, e começo com uma pergunta. Rafael, com tudo isso que a gente sabe que tem acontecido no governo Bolsonaro, por que, afinal de contas, não tem impeachment até agora? Bom, primeiro de tudo, Cláudio, um prazer estar aqui de novo conversando com você. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Vamos lá. A literatura registra que o impeachment tem duas avaliações diferentes, né? Uma é uma avaliação de legitimidade, que em grande parte, jurídica. Nesse caso, envolve saber se, de acordo com aquilo que o direito define como crimes de responsabilidade, o presidente, a autoridade acusada, cometeu ou não um crime de responsabilidade. Na minha opinião, esse debate em relação ao Bolsonaro é até entediante, porque acho que hoje em dia ninguém tem muita dúvida de que o comportamento do Bolsonaro e determinados atos graves praticados por ele configuram crimes de responsabilidade definidos na lei do impeachment, que é a lei 1079. A grande dúvida que existe é por que, a despeito da clareza jurídica, na caracterização de crimes por parte do Bolsonaro, principalmente no contexto da pandemia, o impeachment não sai. E aí existem determinantes que são determinantes sociais e políticas do impeachment, né? Algumas coisas que, quando a gente analisa o conjunto de impeachments ocorridos, não só no Brasil, mas principalmente na América Latina, né? Os cientistas políticos têm uma boa literatura sobre isso. Quais são as circunstâncias que estão sempre presentes, e a partir desse desenho geral a gente pode tentar olhar para o caso do Brasil e ver o que está presente e o que está faltando. É muito comum, praticamente, né, não falha nunca, que impeachments aconteçam em contextos de crise, não só política, mas principalmente mau desempenho econômico, em que o governo seja mal avaliado, em que haja manifestações contra o governo
que encontrem eco, né, na imprensa e nos canais que são responsáveis por fazer com que essas denúncias consigam ganhar tração a ponto de gerar um consenso social no sentido da gravidade da conduta do crime cometido pelo presidente, da necessidade da sua remoção, e principalmente existe um arranjo que é um arranjo parlamentar que precisa acontecer. Porque em todos os lugares o impeachment, e é talvez muito importante deixar isso claro, é feito para ser um negócio difícil de acontecer. O impeachment não é feito para ser uma coisa simples. É por isso que, nas hipóteses mais conservadoras, exige-se 2/3 do Congresso para que um presidente seja condenado. Há países, na África, por exemplo, em que são necessários 80% do voto condenatório no legislativo para que o presidente seja removido do cargo. E a gente tem que olhar, então, por que razão que esse arranjo, essa conta não fecha ali no legislativo, né? Isso que é chamado pelo Pérez Linhan, que é o cientista político que mais estudou impeachment no mundo, de escudo legislativo, é absolutamente deal breaker, determinante no caso do impeachment. Não importa qual seja o crime, não importa quão grande seja a reprovação popular, não importa quão profunda seja a crise, quão frequentes sejam as manifestações, se você tiver um escudo legislativo, uma retranca legislativa bem fechadinha, o impeachment não sai, né? A gente tem exemplos de presidentes que vivenciaram crises terríveis, tiveram popularidade na lona, enfrentaram muitas denúncias de impeachment, ou análogas a impeachment, né? Como no caso do Temer, chegou a sofrer uma denúncia por crime comum, e sobreviveram. O Temer foi um caso, o Fernando Henrique, no segundo mandato, foi um caso, né, que eu conto no livro, uma série de denúncias, popularidade muito baixa, e ainda assim ele tinha um arranjo muito leal na Câmara dos Deputados. Aqui, no nosso caso, é isso que está, essa conta que não está fechando, porque o Bolsonaro conseguiu construir uma costura, principalmente na Câmara dos Deputados, que, na minha interpretação, é a casa determinante para o impeachment. Quando o jogo chega no Senado, assim, é um jogo que já está praticamente perdido, na minha avaliação. É como se fosse, né, jogo de Libertadores, ida e volta, a primeira partida foi 6-0. Né? Não tem muito jeito de resolver depois. Pode ser, né, que a segunda seja 7-0, mas, né, porque o presidente é afastado, assim que o processo começa no Senado, ele perde a chance de se defender politicamente no Senado, coisa que não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Tem um exemplo que eu gosto muito, que eu conto com detalhe no livro, que é o impeachment do Andrew Johnson, né, do sucessor do Lincoln, que conseguiu muito habilmente se defender no Senado, embora fosse um presidente péssimo, terrivelmente impopular e que tinha praticado crimes de responsabilidade, e se safou por um voto. Então a gente tem esse né, arranjo que o Bolsonaro conseguiu construir na Câmara e que se beneficia, na minha opinião, de uma anomalia que o costume jurídico e político brasileiro consagrou, que é esse poder cesarista, autocrático e absoluto do presidente da Câmara dos Deputados, que não está na Constituição. Que é o grande gatekeeper, né? A Constituição não diz nada sobre isso, né? Isso é deixado à disciplina da lei do impeachment e do regimento interno da Câmara, e tanto a lei quanto o regimento, na minha opinião, são bastante claros em dizer, olha, o poder do presidente é nenhum, o presidente é um despachante. A lei usa o verbo despachará, que é tradicionalmente um verbo que a gente usa no direito, para indicar um ato de uma autoridade que é desprovido de conteúdo decisório. Então, o que a lei quer? Que o presidente da Câmara pegue a denúncia e encaminhe para a comissão. Na comissão, o presidente pode ser absolvido, né? A denúncia pode ser mandada ao arquivo, quem absolve é o Senado. A denúncia pode ser mandada ao arquivo por razões puramente políticas. Né? Já na comissão, mas tendo que ser encaminhado a ela, né? Isso, mas tendo que ser encaminhado a ela. Né? O Supremo, pela jurisprudência de casos passados, disse que o presidente pode, por exemplo, mandar para o arquivo, né, sumariamente uma denúncia
que esteja, que não atenda os requisitos que a lei impõe. Então, uma que o pessoal sempre come bola é: a lei exige firma reconhecida dos denunciantes, certo? Então, você mandou uma denúncia sem firma reconhecida, o presidente pode chegar e falar: desculpa, é um requisito da lei, não está atendido, vai por aqui. Ou então, né, o Supremo disse: olha, quando o pedido for absurdo, né, quando for manifesta, óbvia, escancarada a ausência de justa causa para o pedido, você não precisa constituir uma comissão só para isso, o presidente pode mandar o arquivo desde logo. Mas em qualquer desses casos, o ato de mandar ao arquivo será suscetível de recurso. Qualquer deputado pode apresentar de recurso que o plenário vai votar. Então, mesmo quando ou o presidente arquiva ou a comissão, né, encaminha, aquela denúncia tem um destino. Ela não fica como uma alma penada vagando na Câmara dos Deputados. O que hoje a gente tem é esse desenho que criou este poder autocrático, individual, insuscetível de recurso, que nenhuma outra autoridade tem, que permite que o presidente da Câmara torne nulo um direito constitucional, que é o direito de peticionar por crimes cometidos contra o presidente da República. Peraí, mas só para ficar mais claro, né? Você está apontando que, a rigor, não deveria ter esse poder, mas esse poder se baseia, afinal de contas, em quê? Além da jurisprudência que o Supremo reconhece. É um costume que se construiu na Câmara. É um costume que foi sendo construído na Câmara e hoje a gente um pouco deu de barato que existe... Mas não está positivado. Essa lacuna. O quê não está positivado? Esse direito que tem esse o presidente. Ou tem uma regra expressa... Não. Dizendo isso. O artigo 19 da lei do impeachment diz: o presidente, ao receber a denúncia, despachará para a comissão. E no regimento interno da Câmara também? Repete. Tá. Quer dizer, então... O regimento interno da Câmara repete os dispositivos da lei do impeachment. Então, a lei, se você, né, pudesse fazer ali um contato sobrenatural e falar com o pessoal que fez a lei em 49 e chegasse para eles e dissesse assim: olha, vocês comeram bola, vocês deixaram essa hipótese em aberto. Provavelmente eles diriam para você e falariam: imagina, está escrito lá, o presidente recebe e encaminha. De onde vocês tiraram a ideia de que o presidente pode ficar ignorando 120, 130, daqui a pouco a gente vai chegar em 200 denúncias, né? Talvez eles não achassem que essa omissão existe. Mas a gente passou a entender que a omissão existe porque a prática consagrou esse poder. Tanto assim que a maneira de reação jurídica a esse poder, né, que a prática, o costume consolidou nas mãos do presidente da Câmara, que foi tentada, por exemplo, pelo deputado Kim Kataguiri, foi o quê? Um mandado de injunção, que é tipicamente a ação que você usa quando o poder legislativo é omisso em legislar algo sobre o que ele deveria legislar. Certo? E o Supremo, né, caiu com a Carmen Lúcia, e a Carmen Lúcia falou: não há omissão alguma aqui. Né? É uma prerrogativa do presidente da casa. Isso. Então, a gente um pouco se acostumou com a ideia de que o presidente da Câmara dos Deputados sozinho pode ignorar denúncias. Não é que ele pode arquivar, ele pode ignorar. E, ao ignorar, não existe reação, porque você não reage contra o nada. Então, esse é um dos fatores, na minha opinião, porque, embora a gente esteja assistindo a uma crescente mobilização pelo impeachment, é evidente que isso serve também como um fator de desestímulo, né? Como servia na época do Rodrigo Maia. Porque o Rodrigo Maia, quando era perguntado, respondia, falava: não, comigo não, impeachment não. Não, onde já se viu, não é hora de falar disso. Então, se você for pensar, né, quando as pessoas viravam assim: falta gente na rua. Mas quem vai sair de casa no meio de uma pandemia para se aglomerar numa avenida, arriscar pegar um vírus que ninguém sabe direito como funciona, que é super perigoso, para pedir algo que o sujeito que detém este poder absoluto está dizendo aos quatro ventos que não vai adiantar nada. Né? Então, isso é o elemento povo na rua. Quem disse isso foi o Limonge e a Argelina Figueiredo, né? Eles falaram: olha, negócio de povo na rua, instituições às vezes chamam o povo para a rua, como também às vezes, né, dizem para o povo: não adianta ir para a rua. E os presidentes da Câmara, tanto o Rodrigo Maia quanto
agora o Arthur Lira, né, não estão sendo econômicos em dizer para as pessoas não adianta ir para a rua, mas as pessoas agora começaram a ir mais e mais, né? Então, não sei. Talvez Difícil até... escrever esse epílogo, porque você escreve o epílogo em abril, quando eu escrevi, foi a última coisa que eu escrevi. Sim. E aí você não sabe, né? E eu falei, olha, tem que ter uma... precisam ser criadas condições que as autoridades legislativas, principalmente o presidente da Câmara, não possam mais se dar ao luxo de ignorar. E talvez essa semana agora a gente esteja assistindo a algo que vai um pouco nesse sentido, com essa história da Covaxin. Quem que dá um sabe você possa temperinho. depois fazer um pós-fácil numa próxima edição, né? Pode ser. Vira um capítulo, né? O Um novo capítulo do capítulo. Bolsonaro é um epílogo, Isso. porque, enfim, esse é um estudo que eu estou fazendo há muito tempo, e ele trata principalmente dos outros impeachments, né? Que, caso que teve Sim. começo, meio e fim, impeachments que não aconteceram, como do Itamar Franco, Lula e Fernando Henrique, e do Bolsonaro ficou para um epílogo. Quem sabe, numa próxima edição, ele vira um capítulo. Mas você ia falar da Covaxin. Então, a Covaxin acho que traz um tempero importante, que é o seguinte, que é o tempero da corrupção. Né? Mesmo, e aqui eu acho que o caso da Dilma é exemplar. A Dilma não sofreu crime, uma acusação que tivesse, pelo menos a parte da acusação que engrenou, né? Eu conto um pouco no livro como houve 68 pedidos feitos, 68 denúncias contra a Dilma. Mas do trio, né, Janaína Pascoal, Hélio Bicudo e Miguel Reale, houve uma primeira denúncia só da Janaína Pascoal e do Hélio Bicudo, que, assim, não falava de decretos suplementares de crédito e que tinha duas frases, se muito, sobre pedaladas. O grosso da primeira denúncia era Passadena, Petrolão, né, casos de corrupção que haviam acontecido ali, que tangenciavam pastas do governo ou estatais. Né? Aí houve um aditamento a essa denúncia. No aditamento a essa denúncia, entrou de maneira muito importante, entraram as pedaladas, certo? E a autoridade principalmente citada nesse aditamento que falava das pedaladas era Miguel Reale Júnior, que havia escrito, né, coisas sobre isso. E aí, finalmente, houve, né, um terceiro documento, que foi a denúncia que, ao final das contas, vingou, que teve o Miguel Reale Júnior como um dos denunciantes, que praticamente transformou as pedaladas no carro-chefe da acusação. Então, no intervalo de um mês, né, o objeto da denúncia mudou completamente. Na minha interpretação, isso aconteceu porque o TCU começou a emitir uns sinais de fumaça, de que as contas do governo seriam reprovadas. Então, isso estrategicamente sugeria que essa era uma acusação que tinha chances de prosperar. Né? Porque era mais substanciosa juridicamente. Não sei se ela era mais substanciosa juridicamente, mas ela era simplesmente algo que parece, naquele momento, que tinha mais chances de prosperar. Né? Porque você teria a chancela, tudo indicava que você teria, como de fato houve, a chancela do TCU para dizer que aconteceram as pedaladas e que aquilo né, configurava a violação da lei de responsabilidade fiscal, e o TCU, como é a instância competente, né, para fazer esse julgamento, juridicamente colocava os apoiadores na denúncia numa posição muito confortável de falar, olha, esse debate aqui está superado, houve pedalada, houve violação da lei de responsabilidade fiscal. E a lei de responsabilidade fiscal tem um artigo que diz que as violações a essa lei poderão configurar crimes de responsabilidade, como há também diversos artigos da lei do impeachment que tratam de condutas que atentam contra o orçamento. Né? Isso faz parte da lei do impeachment. Então, agora, quando você, depois que a Dilma né, teve a denúncia recebida
no Senado e portanto foi afastada, Dilma já estava afastada, o Temer já no cargo. As pesquisas de opinião, né, sobre o começo do governo Temer, que também avaliaram a percepção da população sobre a legitimidade do impeachment da Dilma, quando perguntavam para as pessoas por que a Dilma sofreu impeachment, as respostas mais frequentes, as porcentagens estão no livro, são: Dilma sofreu impeachment por corrupção, ou Dilma sofreu impeachment porque tentou interferir na Lava Jato, que é tudo que ela não fez, né? Ou porque não pôde, ou porque não quis, ou porque achava que não devia, não importa. Né? Tudo que pelo áudio do Romero Jucá, a gente sabe que era talvez a grande motivação política do PMDB para querer a queda da Dilma. Né? Eles viam, para pegar um trocadilho lá com o documento do Temer, que um governo Temer, que aliás era ele próprio um dos alvos da Lava Jato, poderia representar para os caciques do PMDB, principalmente, mas não só para eles, a ponte para um futuro fora da prisão. Né? Coisa que não havia nenhuma indicação que fosse ocorrer no governo da Dilma. Estancando então, mesmo sangria, no caso né? da Dilma, exatamente. Né? Foi explícito ali, a conversa do Jucá foi, né? Não por acaso, o áudio foi retido, até que, né, a autorização da Câmara tivesse sido concedida, muito embora o áudio tivesse sido captado antes. Né? Eles tiveram uma parcimônia, né, para vazar o áudio, que não houve no caso, por exemplo, da conversa do Lula com a Dilma, né, que foi divulgado em horas, em circunstâncias obviamente ilegais, tanto que o Moro levou um pito do então ministro Teori Zavascki, que era né, apoiador da Lava Jato, foi o grande fiador da Lava Jato no STF. Então, mesmo no caso da Dilma, né, longo parênteses, mesmo no caso da Dilma, em que o fundamento da condenação dela não passou por corrupção, o apoio social, né, o apoio popular ao impeachment e a percepção do porquê que ela de fato precisava ser removida do cargo ligava a Dilma a denúncias de corrupção que atingiam o seu partido, principalmente, né, ou que haviam ocorrido no seu governo, mas pelos quais ela não era nem seriamente investigada, a bem da verdade. Mas só uma então, coisinha para ficar clara, esse tempero Rafael. da corrupção é muito único. Né? E isso talvez seja uma das razões pelas quais também, no caso do Bolsonaro, né, estava muito nessa disputa ideológica de uma disputa supostamente ideológica em torno de qual é o tratamento, de, né, liberdade versus restrição, e agora, finalmente, esse tempero foi colocado na sopa. Com a Covaxin, pode ter algum efeito. Isso, com a Covaxin. Não, mas eu só queria que você detalhasse melhor um aspecto, né? Você mencionou aí que na peça que foi sendo montada pela Janaína Pascoal, pelo Miguel Royale Júnior, tinha esse elemento de corrupção, né? Ele esteve presente em algum momento, ele inclusive compunha a peça final que foi apresentada como justificativa de impeachment, pelo menos, digamos, dando o contexto, o pano de fundo? Sim. Né? A denúncia de impeachment tem um elemento, tem uma tensão entre o elemento jurídico e o elemento político, a gente pode dizer. Politicamente, você sabe que tem coisa que vai pegar tração e tem coisa que não vai, certo? Então, às vezes, isso vai ficando claro no curso do processo mesmo, né? Porque isso, se apresenta uma denúncia a gente está em junho, se apresenta uma denúncia em 24 de junho, o negócio pode ser que comece a andar em agosto, em setembro, e às vezes a biruta está apontando para outro lado. Né? Juridicamente, o melhor jeito de você se garantir, né, é você elencar a maior quantidade de atos que constituem possíveis crimes de responsabilidade, porque a denúncia delimita o objeto possível do processo. Então, juridicamente, você não pode ser processado e, ao final, condenado por alguma coisa que não esteja na denúncia. Então, isso é um estímulo jurídico para que você faça uma denúncia, né, um pouco pega tudo, nem pescar com explosivo. Né? Você joga ali, vai explodir, o que boiar, boiou. Né? Mas você não sabe exatamente o que vai explodir, o que vai boiar quando você está elaborando a denúncia e protocolando a denúncia. Às vezes, por outro lado, quando você faz uma denúncia que tem muitas imputações, isso abre margem
para que quem está do outro lado vire e fale, ó, essa denúncia aqui é uma pescaria com explosivo, né? Porque a pessoa está tirando para todo lado e está esperando que alguma coisa pegue. Então, é uma denúncia que não tem consistência, que não tem unidade. Então, isso é uma tensão que existe entre, que é puramente estratégica, né? De estratégia jurídica e política. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma denúncia que pegue, por exemplo, os crimes da pandemia, né? Na minha interpretação, Bolsonaro é um sujeito que tem uma estratégia tão singular de governar a partir de crime de responsabilidade que ele usa o crime de hoje para tirar foco do crime de ontem e o de amanhã para tirar foco do crime de hoje. Então, você não consegue nem ter o tempo de maturação, de amadurecimento, né, da denúncia, assim, na esfera pública, porque semana que vem o sujeito está, entendeu, falando um absurdo e agredindo uma jornalista. Não dá tempo de produzir o escândalo, né? Isso, exatamente. Nada vira esse escândalo que fica lá, né, curtindo no barril de carvalho. Né? No caso da Dilma, houve. A gente passou 6 meses falando de pedalada, TCU, orçamento público. No caso do Collor, né, a CPI foi, e a imprensa que repercutia, foi uma estufa maravilhosa para a gente ficar vendo semana a semana, né, um novo crime, uma nova revelação de relação espúria do presidente acontecendo e desmentindo a desculpa que ele tinha dado na semana anterior, né? Porque o Collor era assim, saiu uma denúncia, ele ia, né, para a TV, se defendia, dizia que não é nada disso, vou provar, aí saía na semana seguinte uma outra que dizia que ele não tinha, né, que mostrava que a justificativa dele da semana anterior era uma justificativa furada, aí ele vinha, dava uma nova, até chegar ao ponto da Operação Uruguai, que é você tem que forjar um empréstimo com um doleiro, né? Isso, acho que dá uma medida do tamanho do desespero, né? A pessoa fala, não, veja... É um mal menor. Eu contratei um doleiro para entrar com divisas ilegalmente no Brasil e é isso que está pagando as despesas da minha casa. Né? Mas, enfim... Mas é só isso, né? Não é nada mais grave. Sobrado para o Collor. Agora, é engraçado, quando eu olho para o impeachment da Dilma, só para pensar um pouco mais nele, que, vamos dizer, é o caso mais recente, eu gosto de chamar esse impeachment de um impeachment às avessas. Né? Me parece que já havia a ideia de que era preciso afastar o presidente e foi-se atrás de um motivo. Né? E aí, quando apareceu a questão das pedaladas fiscais, falou, opa, está aqui, isso aqui pelo menos dá para categorizar claramente como algo que realmente ocorreu, que é uma violação da lei fiscal, e, consequentemente, a gente responsabiliza o presidente por isso. Enquanto que as coisas que, de fato, digamos, motivariam o povo na rua, ninguém foi para a rua por causa de pedalada fiscal, né? Ou se foi, é muito pouca gente, não seria suficiente para derrubar uma presidente. Né? Agora, o resto compõe a narrativa, compõe o cenário, mas não é exatamente o que vai fundamentar, ainda que, como você bem apontou, possa compor esse contexto. Né? Agora, é engraçado, porque no caso do Bolsonaro, parece que a gente padece do problema oposto, como você bem colocou, né? Que ele governa por meio dos crimes de responsabilidade, você até fala isso no livro, né? Que ele vai fazendo uma coisa em seguida da outra e não dá tempo. E aí, quando eu li isso no seu texto, eu até pensei, bem, e aí normaliza, né? Tudo é normal, não tem crime mais, né? Se tudo é do jogo, tudo é inerente ao processo, o presidente é simplesmente uma figura excêntrica, né, que deixa passar. Só que a gente tem esse cenário aí de milhões de pessoas sendo afetadas pela Covid de várias formas, né, algumas morrendo, outras perdendo seus empregos, outras tendo seus parentes mortos, outras ficando doentes ainda que não morrendo. Né? Isso tudo parece curioso, né? O mal menor diante da corrupção. Só quando aparece o problema da corrupção é que realmente a gente fala, opa, mas agora talvez haja algo realmente substancial. Né? E aí eu diria, não tanto para justificar, porque, como a gente viu no outro caso, a corrupção é o contexto, ainda que não atinge diretamente a presidente, o motivo específico é a questão fiscal. Nesse caso, a gente tem aí 500 mil de mortos, né, e que poderia ser muito menos se nós tivéssemos tomado outras providências no âmbito federal, mas o que pode pegar é a corrupção, claro, ainda que envolvendo uma questão relativa à pandemia, já que tem a ver com a compra de uma vacina em condições heterodoxas, para dizer o mínimo, né, mas parece que aparece como pelo menos até agora, né, a gente está muito em cima da hora, mas aparece como um gatilho mais importante do que o resto.
Até me lembro acho que foi o senador Marcos Rogério, né, que defende o governo na CPI, que esses dias, né, atrás falou o seguinte, falou, olha, estamos aqui discutindo um monte de coisa da pandemia, mas uma coisa não há dúvida, não estamos discutindo corrupção. Se fosse em outro governo, estaríamos discutindo corrupção. Como se morrer 500 mil de pessoas fosse menos grave do que um eventual desvio por corrupção, né? Sem dúvida. Enfim, isso essa é uma constante dos impeachments, né? Não só no Brasil. Esse elemento de desonestidade pecuniária ou de, pelo menos, conivência com ela, esteve presente em todos. E a gente vive este momento dessa sensação de repulsa à corrupção, que é de fato algo que é grave e merece toda a reprovação e tem que ser combatido e tem que, né, mecanismos de controle, de transparência, eventualmente de punição, mas a pandemia é algo diferente, né? Então também é um pouco difícil a gente querer avaliar o tipo de crime que se comete na pandemia por comparação aos outros, porque a gente não tem um histórico de condutas e comportamentos governamentais e pandemias. E você tem uma régua muito objetiva, que é o sucesso ou insucesso do país no combate à pandemia em relação às políticas que foram adotadas pelo governo. E aqui, no caso do Bolsonaro, no contexto da pandemia, acho que está tudo cada dia mais claro para todo mundo que o que aconteceu foi que o governo optou por uma estratégia, que era uma estratégia que objetivava o seu benefício político, né? Eventualmente o benefício financeiro de algum aliado seu, nesse contexto específico da Covaxin, mas principalmente o seu benefício político, e que o agravamento da pandemia e o excedente de mortes era um custo político que ele achava que poderia suportar, principalmente porque as mortes você consegue empurrar para os outros. Sim, né? é difícil você Então, definir exatamente quem é o responsável, né? Inclusive para o vírus, né? Você empurra para o vírus. Para o vírus, você empurra para os chineses. E no caso específico então, algumas coisas que a gente já sabe. Em sistemas presidencialistas, a atribuição de responsabilidade ao presidente, em caso de desempenho econômico, é sempre muito direta, né? Se a economia vai mal, é culpa do presidente, certo? Quando a economia afunda, o presidente sofre demais na conta. E acho que isso é algo que o Bolsonaro tinha claro na cabeça, né? Agora, problemas de saúde pública, né? É mais fácil você empurrar para governador e para prefeito, porque quando o sujeito morre sem oxigênio na porta do hospital, ele não morre na porta do hospital federal. Ele morre na porta do hospital estadual. Ele morre na porta do atendimento municipal de saúde, um hospital, um pronto-socorro municipal. Porque na maneira como a gente, né, dividiu as competências administrativas em matéria de saúde pública, as competências do governo federal são principalmente destinação de recursos, aí o Bolsonaro, né, desinforma, dizendo que, né, ele bota na conta do que ele repassou para os estados e para os municípios uma série de coisas que não eram especificamente destinadas à pandemia. Houve estados que tiveram que ir ao Supremo para garantir a liberação de recursos. E o que caberia a ele fazer especificamente era coordenar um plano nacional de imunização e comprar vacina, né? Você deixou isso por conta dos estados. Se não tivesse havido governadores que foram atrás e que assumiram isso como uma tarefa sua, né? Vai saber quanta gente teria vacinado. Imagina, tira as vacinas do Butantan da equação, né, da estatística de vacina, é isso que sobraria para a gente. Mas tudo à custa do quê? Fala, bom, né? Se eu disser que vacinas são importantes, as pessoas vão ficar em isolamento até a vacina chegar, vacina pode demorar, isso vai ter um custo econômico, tendo um custo econômico vai ter um custo político, ao passo em que, se eu conseguir fazer com que as pessoas não permaneçam em isolamento, não quero nem entrar no mérito do cálculo que ele fez de achar que ele ia conseguir salvar a economia ignorando a pandemia. Certo? Tem 200 países no mundo, Bolsonaro foi o único que achou que ia salvar a economia ignorando a pandemia. Mas certo ou errado, esse seguramente foi o cálculo dele. Sim, né? Dá para entender qual era a intenção que ele tinha, né? Isso. Então, olha, eu vou tentar fazer com que a economia
não embique para baixo. 100 mil pessoas vão morrer a mais? Paciência, né? Jogam nas costas de prefeito, jogam nas costas de governador. Como ele mesmo disse, todo mundo vai morrer mesmo, né? Por que assim, não um pouco mais muito... cedo, né? Um pouco, parece esse o argumento de fundo, né? Pelo menos não vai comer muito, né? Fazer prato tão grande de comida. Mas agora, enfim, né? Brincadeiras terríveis à parte, foi um cálculo político absolutamente mesquinho, né? Sim, mas eu mencionava a coisa da corrupção porque me parece que na nossa história, né, do impeachment no Brasil, parece que é sempre esse o assunto, né? Foi assim com Getúlio, foi assim com o Collor, foi assim nos pedidos de impeachment do Fernando Henrique e do Lula, foi assim no impeachment da Dilma, vamos dizer, para fins de mobilização. Enquanto que quando a gente olha para outras histórias, estou pensando no caso americano, né? Pelo menos os mais recentes, né? O caso, por exemplo, do Nixon, que, enfim, renunciou antes, mas é sempre o caso lembrado, você mesmo aponta isso no seu texto, né? Que é o caso sempre lembrado quando se fala em impeachment, não era exatamente corrupção, era espionagem, né? Era uma outra coisa, né? Mesmo o caso do Clinton também não era corrupção, né? Ele mentiu relativamente a uma coisa. O caso do Trump talvez se aproxime, mas, digamos, é mais parecido com a situação do Nixon, né? Do que propriamente com corrupção, o né? primeiro do Trump, né? O segundo, não. Isso, o primeiro. O segundo... O Nixon e o Trump tinham um elemento de abuso de poder muito, né, evidente, assim. O caso do Nixon não era só a espionagem foi uma das denúncias foi a forma, né? feitas contra ele, né? Era o uso de tudo, né? Da Receita Federal, do FBI, de todas as agências da CIA, né? Para constranger, vigiar, intimidar, fazer dossiê contra adversários políticos, né? Mas acho que, sem dúvida, assim, o nosso cardápio é um cardápio muito simplificado, né? Nosso cardápio para o impeachment parece que só admite um prato, que é o prato da corrupção. E mesmo quando, né, a denúncia não é especificamente fundamentada, a condenação não é especificamente fundamentada na corrupção, como foi o caso da Dilma, isso joga um papel na dinâmica política e social do impeachment, porque o descontentamento popular e a percepção de que o afastamento dela era devido devia-se principalmente à impressão de que ela era responsável, ou, se não pela própria corrupção, ao menos pela tentativa de impedir que as investigações contra a corrupção avançassem. Então, acho que você tem toda a razão. E mesmo o discurso dos deputados, né, na Câmara, ninguém falou quase em pedalada fiscal ali, né, naqueles discursos que causaram tanta impressão para todo mundo. O que se falava quando, enfim, não se falava da família, do papagaio e de coisas do tipo, era muito mais da questão da corrupção, né, como se fosse esse o fundamento daquele processo, que mostra que era o fundamento político, ainda que não fosse necessariamente o fundamento jurídico daquele impeachment. Né? Agora, isso em outros países da América Latina que você observou, é um pouco por aí também? Sim, o elemento político é muito determinante, Cláudio. Muito. Porque é a fornalha que, entendeu, alimenta. Não, eu estou pensando no elemento corrupção. No elemento corrupção, sim. Sim. Muito, muito, muito determinante, né? Inclusive porque, procurando, não é muito difícil você encontrar algum nível de corrupção. No caso mais recente que teve agora do ex-presidente do Peru, do Martín Vizcarra, cavaram um caso de corrupção anterior a ele estar na presidência da República. Então, um caso de corrupção que aconteceu quando ele era governador ainda. E a lei peruana permite isso? Porque então, no nosso caso não pode, né? Eu não sou especialista em direito constitucional peruano e claro. No Peru. Vai que você sabia desse detalhe, por isso que eu perguntei. Mas de toda maneira, me pareceu muito único, né? Sim. Porque no nosso caso seria impossível isso. Não poderia. Exato. Não poderia. Tem que ser no exercício do cargo. Né? Exatamente. Agora, será que dessa vez há mais condições para o impeachment do Bolsonaro avançar do que nas situações anteriores? Você enxerga isso diante do que está se montando
A gente vai ter, a gente Olha, está gravando isso na quinta, na sexta-feira vai ter o depoimento lá do deputado, do pois é. servidor público, irmão dele, vai saber o que sai dali exatamente. Mas será que temos mais elementos aqui? Olha, respondendo na quinta-feira, dia 24 de junho, Uhum, 6 da tarde, isso. acho que dá para dizer que se eu fosse o Bolsonaro, minha preocupação estaria com viés de alta Uhum. E parece neste que está, momento, né? Pela certo? reação que o governo teve. Pois é, parece que está, porque de fato é algo que é isso, né? Tira essa defesa mitológica de que, olha, tudo bem, tem 100, 200 mil mortes em excesso, mas pelo menos não teve corrupção. Isso se enfraquece um pouco porque você começa a dar combustível, né? Para que pelo menos uma narrativa de que houve corrupção possa rivalizar com essa do governo. E vai ter um próximo ato agora, né? Uhum. Estão dizendo no final de julho, estão cogitando antecipar, justamente para pegar o calor do momento, e isso pode fazer com que, né, o movimento pelo impeachment comece a ter um custo político muito alto de ser ignorado pelo Lira, né? Então, uma coisa que eu acho que precisa acontecer é essa pressão. O Bolsonaro tem uma característica que ele é um para-raio, né, Uhum. do descontentamento e da revolta de todo mundo contra o governo. E para alguém como o Lira, isso é ótimo, né? Porque o Lira, até aqui, para alguém que está sentado em cima de 122 denúncias de impeachment, né, contra o presidente mais hostil à Constituição que a gente jamais teve, está numa posição super confortável, né? Ele tuita lá as coisas dele todo dia como se a vida tivesse, né, normal e se o país tivesse as mil maravilhas. Se o custo para o Lira começar a ficar alto, por exemplo, se os atos começarem a mirar o Lira, se, né, sair Uhum. um pichuleco do Lira, né, um picho Lira, se começar a sair outdoor do Lira abraçado com a morte em Alagoas, né, para que algum incômodo, porque afinal das contas, né, não é esta pessoa que está segurando a denúncia, essa pessoa precisa ter algum custo político, ou pelo menos Palpável, né? reputacional, por conta disso, né? Agora, tem um outro elemento aí, enfim, você que é cientista político, talvez diga desses arranjos, desses contextos, né? O caso da Covaxin, a autoridade política a qual ele mais diretamente se liga, aparentemente é o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, né? Isso. Que, enfim, né, tem um Tinha histórico interesse aí de direto, trânsito né? no Ministério Fez da uma Saúde, no emenda à Ministério medida da provisória, área de justamente no saúde, sentido de facilitar a exatamente. vida, fez pressão na E Anvisa. é correligionário do Lira, né? Sim. Então, Mas é também isso líder às do vezes governo faz com que Bolsonaro, né? isso, e líder do governo Bolsonaro. Então, né? Não sei o quanto isso pode ser um estímulo para que eles, como diz o Bolsonaro, né, se fechem nessa união, como é que ele falou? Ele quem? Heteramente unidos, É, heteramente casados, heterossexualmente, um casamento heterossexualmente. heteronormativo. Eu não lembro agora como ele falou. Foi alguma coisa. Ele Essas tem uma coisas. certa Pataquada obsessão, do né, Bolsonaro. Tem. com esse tipo de coisa, né? Mas me parece que o problema mais sério do Bolsonaro nesse caso, né, é que inclusive o deputado e o irmão dele levaram a denúncia na casa dele, e falaram: olha, presidente, está acontecendo isso. É um deputado que é bolsonarista, ou pelo menos era, né? Bolsonarista. Não era alguém que, digamos, era um desafeto do governo. E estava falando, presidente, tome uma providência antes que destruam o seu governo. E o presidente, pelo jeito, não fez nada. Ou fez o quê? Olha, descobriram nossa tramóia, muda aí o texto para a gente falar que não acontecia, né? Que foi o que a fala do Onyx Lorenzoni, a apresentação dos documentos, parece mostrar, né? E agora, enfim, para esse sujeito, de repente, ter saído, né, atirando, às vezes tem alguma fissura aí né, na barragem que a gente ainda não enxerga, mas que quem está ali dentro sabe o que é. Às vezes está conseguindo, enxerga que virá algo. O que não é necessariamente um problema, né? Porque a gente já viu que, no caso do Pedro Collor, tinha uma fissura, inclusive familiar, e foi um deflagrador, né, de um processo de impeachment, né? Não importa se o outro, digamos, também tem problemas, né? Fato Não, é. eu estou dizendo uma fissura nessa aliança que Sim, segura né? o Não, Bolsonaro. imagina, ter gente de dentro que sai denunciando o esquema,
Isso É é a coisa que sempre a gente assim, mais né? tem, né? Roberto Jefferson, Isso, quando também, no denunciou caso o do mensalão, exato. né? Muitas semelhanças, né? Um sujeito que não era flor que se cheirasse, de repente saiu atirando num esquema que, inclusive, tinha potencial para atingi-lo, como de fato atingiu. Se viu abandonado, alguma coisa assim, falou, vou retaliar, né? Ainda que explodindo junto, né? Isso, mas vou levar junto o meu algoz, Eusébio Exato, Dirceu. É a impressão que eu exato. tenho. Que lhe causava, como é que é? Os instintos mais primitivos, né? Isso, Algo do tipo. exatamente. Tudo bem. Rafael, quero agradecer muitíssimo a você aqui essa conversa, foi muito esclarecedora. Te passo aí para as considerações finais, alguma outra questão que você queira, porventura, mencionar, que a gente possa ter esquecido, por favor. Não, eu queria agradecer muito, queria dizer que esse livro, né, que foi lançado agora, aqui, Opa, mostra aí. é algo em que eu venho trabalhando já há algum tempo, o impeachment, né? Estudo sobre impeachment, pelo menos desde 2015. Então, ele é uma reflexão que termina, tem um epílogo sobre o Bolsonaro, mas passa por muitas outras coisas, e eu assim, particularmente me diverti muito escrevendo o livro, porque é muito legal você passar por tantos escândalos políticos da história do Brasil e ver. Eu tenho formação jurídica, né? Tenho graduação em Direito, mestrado, doutorado e docência, tudo em Direito. Mas quem lê o seu texto não percebe isso muito claramente. É um texto de uma leveza fantástica. Uma coisa aqui para o pessoal do Direito que está nos assistindo e nos ouvindo, esse foi o elogio que eu mais ouvi sobre o livro. Nem parece que você fez Direito. Então, é um recado para o pessoal do Direito mudar os trejeitos de escrita. Não tem aquele juridiquês que às vezes é muito árido, né, para quem não é da área do direito. Muito pelo contrário, você trata das questões substantivas do direito, só que de uma forma que torna tudo isso muito acessível para quem está lendo. Né? Foi o objetivo mesmo, fazer um livro que pudesse ser lido com prazer, inclusive por quem não é do direito. Muito bem. Muito Rafael, obrigado mais uma vez. Eu que quero te agradecer. Então, fazendo esse agradecimento ao Rafael, recomendando que as pessoas leiam o livro, o meu aqui está em formato eletrônico, tem também no formato impresso. Eu encerro aqui esse episódio e encerro, como sempre, agradecendo não só ao nosso convidado, mas a quem nos acompanha no canal do YouTube, a quem nos escuta no podcast. Até a próxima. Fora da política, não há salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.